18, versículo 38. Enquanto você procura, encontra, agradeça a Deus pelas nossas células, pela nossa rede roxa, rede vermelha. Muito obrigado porque vocês que fazem a célula toda terça, toda quarta-feira acontecer. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Agradeço também a Deus pela oportunidade, sabendo da responsabilidade que é estarmos aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 38. Todos acharam, amém? Diz assim: Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o pó da terra. E também secou totalmente a água na vala. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Senhor, a tua palavra foi lida. Fale aos nossos corações nessa noite. Transmita aquilo que é da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade de tomar o seu assento. Nessa noite eu quero ser bem objetivo e bem breve. Você já ouviu diversos testemunhos aqui hoje que eu tenho certeza que fortaleceram a sua fé. Que eu tenho certeza que renovaram a sua fé, porque são pessoas que, não só os anfitriões, porque se fôssemos parar para contar testemunhos de cada componente da célula, nós iríamos ficar aqui a noite toda. Se Ruth e Leia, eu tenho certeza que tinha mais de 10, imagine todos os nossos componentes. Mas isso é para fortalecer a sua fé. Então eu quero ser bem objetivo com você hoje. Nós acabamos de ler um texto referente a uma história muito linda e muito interessante, onde Israel está vivendo um momento de dificuldade, um momento de seca, um período de seca, onde não estava chovendo há mais de 3 anos. Israel está num período em que mais de 3 anos a chuva não vem. E conhecendo um pouquinho e pesquisando, nós todos sabemos que 3 anos de chuva, irmãos, é o suficiente para secar rio, secar lago, impactar na plantação, impactar na agricultura. Um período em que deixa a terra completamente seca e às vezes até infértil. No período de seca também, algumas doenças elas podem começar a aparecer, algumas adversidades relacionadas à enfermidade também podem começar a aparecer. Então, viver um período de seca, principalmente um momento em que está se vivendo há mais de 3 anos sem que caia uma gota d'água, é de fato um momento em que a seca ela é total, ela toma conta da região e as adversidades começam a aparecer. O povo de Israel está passando por essa dificuldade, está passando por esse problema, onde existe uma extrema necessidade. E eu preciso que você guarde essa palavra, necessidade. Existe uma extrema necessidade de chuva. O povo precisa que chova, porque se chover, o rio vai ser cheio, se chover, a plantação vai voltar, se chover, o povo se alimenta. A terra precisa de chuva, porque a chuva é uma necessidade. Guarde essa palavra. Se formos olhar o capítulo anterior, no capítulo 17, Elias ele está diante de uma viúva que nós conhecemos como a viúva de Sarepta, e Elias vai até essa viúva e fala com ela: olha, me dá um bolo para eu poder me alimentar. Elias vai até a casa dessa mulher viúva que tem um filho, ele fala: olha, eu preciso me alimentar, será que você pode preparar um bolo para mim? E aquela mulher, com toda a simplicidade, vira para ele e fala assim: olha,
tão certo como vive o Senhor, e Ele sabe que eu só tenho um pouquinho, um punhado de farinha e um pouquinho de botija, de azeite na botija. Mas Elias vira para ela e fala assim: olha, você pode fazer o bolo, mas o primeiro pedaço, o primeiro, ele vai ser para mim. Imagine alguém chegar na sua casa e falar assim: olha, você passando necessidade, você num momento difícil, e alguém virar para você e falar assim: olha, aquilo que você tem, eu estou precisando. Aquilo que você tem, eu estou querendo. No capítulo 17 nós vemos essa situação. Uma família que estava em dificuldade, que estava passando por necessidade. A viúva tinha uma necessidade, mas o profeta vira para ela e fala assim: olha, primeiro, eu preciso que você me alimente. E a viúva, crendo naquela palavra, acredita, entrega ao profeta, e aí o profeta lança uma profecia para ela: olha, não vai faltar azeite na botija, e nem farinha na panela. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Porque mesmo em meio às diversidades, mesmo em meio aos momentos difíceis, você tem se colocado à disposição de adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente da necessidade. Você tem colocado Deus como prioridade. Deus não anula as nossas necessidades, mas Deus tem as suas prioridades. A necessidade da terra é que venha chuva, porque se chover, a necessidade do povo é suprida. E Elias, irmãos, é um profeta que nós conhecemos, um profeta, um homem de Deus, alguém que se coloca à disposição de Deus, de que passou por diversas situações e estava prestes a passar por algumas situações adversas. Elias era um homem de Deus, e quando Elias ele vai até o monte, e aí nós entramos no texto que nós lemos, Elias vai até o Monte Carmelo, e aí imagina-se que Elias vai até o monte para pedir aquilo que o povo está precisando. Se formos ler o texto, talvez teremos essa interpretação: Elias sobe no monte, e quando nós vemos que Elias sobe ao monte para falar com Deus, para se conectar com Deus, nós achamos que ele vai pedir chuva. Só que quando vamos um pouco mais à frente, vamos ver que Elias sobe até o monte e se depara com um cenário que a Bíblia chama de algumas versões vai chamar de destruição, de ruína. Elias sobe até o monte e se depara com esse cenário, onde o altar estava quebrado, onde o altar estava destruído, onde o altar estava em ruína. Então, Elias agora se vê numa situação em que ou eu peço chuva, ou eu conserto o altar, que é a prioridade. E talvez muitos de vocês, e comigo já aconteceu também, nos deparamos com uma situação em que nós achamos que, não, eu vou até a igreja porque eu estou precisando disso, porque eu estou precisando daquilo, porque a minha necessidade é essa, porque a minha necessidade é chuva. Mas Deus olha para mim e fala para você, olha para mim e para você e fala: primeiro é necessário consertar o altar. Primeiro é necessário que o altar seja consertado. Então, meu irmão, a primeira lição para mim e para você nessa noite é: não queira pedir chuva com o altar quebrado. A necessidade espera, mas a prioridade não. O altar é prioridade, irmão. O altar precisa ser consertado, porque quando nós consertarmos o altar, nós vamos poder pedir chuva. A chuva é uma necessidade, mas o altar é prioridade. O altar é prioridade. Se o altar estiver consertado, se prepare, porque Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Mas antes você precisa consertar o altar. O problema é que nós estamos acostumados a pedir chuva sem consertar o altar. Por maior que seja a necessidade, se preocupe com o altar. Por maior que seja a dificuldade, primeiro foque em consertar o altar. A terra, irmão, está precisando de chuva. A terra está precisando de... Mas antes da chuva foi necessário fazer um conserto. E eu faço uma pergunta para você: qual conserto você precisa fazer hoje? Antes de pedir a chuva, antes de pedir aquele milagre que você tanto quer que Deus realize, qual o conserto que você precisa fazer hoje? Quando Elias conserta o altar, e aí talvez ele até pense: não, agora é hora de pedir chuva. Mas aí ele olha para as pedras, e ele vê as pedras espalhadas, e aí Deus diz para ele: olha, é preciso colocar as pedras em ordem.
Porque na nossa vida é assim. Existem algumas coisas que, se Deus não nos chamar na chincha, nós não vamos colocar em ordem. Ele quer que nós consertemos o altar e colocamos as coisas em ordem. Esses dias eu vi um comentário de um pastor em que ele foi abençoar uma família que ia viajar, e a família disse para ele: olha, nós iremos viajar e o senhor poderia orar pelo nosso carro, eu poderia orar pela nossa viagem. E aí, quando o pastor chegou até o carro, ele viu os 4 pneus careca, biela batendo. Aí ele falou: irmão, eu não vou orar por você não, porque eu acho que eles não vão nem chegar no destino. É necessário, irmão, fazer alguns reparos. É necessário colocar as coisas em ordem. Não adianta querer pedir chuva se as coisas não estiverem em ordem. Talvez você esteja pensando: eu tenho muitas coisas para realizar na minha vida, mas algumas coisas talvez não estão dando certo porque a sua vida não está em ordem, porque o seu altar não foi consertado, ou porque as coisas não estão em ordem. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não trabalho no meio de pedras espalhadas. Para que eu possa agir, é necessário colocar as pedras em ordem. Mas o povo está precisando mas Deus está pedindo para colocar as coisas em ordem. Tem hora que a gente fica pedindo: Deus, trabalha nisso, trabalha naquilo, só que está tudo uma bagunça. E Deus não trabalha no meio da bagunça, nem no meio da desordem. É necessário colocar em ordem. É necessário colocar as coisas em ordem, mas a terra está precisando de... Elias olha e fala assim: não, já consertei o altar, já coloquei as pedras em ordem, agora eu vou pedir chuva. Só que Elias repara que não tem lenha no altar, porque altar sem lenha é a mesma coisa que nada. O altar foi reparado, o altar foi consertado, as pedras foram colocadas em ordem, mas preciso colocar lenha no altar. Deus não coloca lenha no fogo, Deus só coloca fogo na lenha. Lenha é combustível, irmão. O altar está consertado, o altar está em ordem, mas agora ele precisa de combustível, ele precisa de lenha. A Bíblia vai dizer em Levítico 6, e você aprendeu aqui há poucos dias atrás: o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas todas as manhãs alguém tinha que ir lá e colocar lenha, todas as manhãs alguém tinha que ir lá e manter a chama acesa. É necessário colocar lenha. Elias conserta o altar, coloca as coisas em ordem, mas agora falta o sacrifício. Agora falta o sacrifício. Mas Thales, o altar está consertado, as pedras estão em ordem. Só que agora Deus diz: falta, a lenha já está no altar, mas agora Deus diz: falta o sacrifício. E quando falamos de sacrifício, a Bíblia vai dizer que a tradição dizia que o novilho que havia sido separado, ele tinha que ter 4 características. Ele não podia ser magro, ele não podia ser defeituoso, ele não podia ter defeito nenhum, ele não podia ser doente e não podia ser maculado. Pensa, irmão, num tempo de crise, num tempo de seca, num tempo de sequidão, escolher o melhor. Talvez seja isso acontecendo na sua casa. Um tempo de crise, um tempo de sequidão, um tempo em que a colheita não vem, mas você sempre entregando o melhor para Deus. Você sempre entregando o seu melhor para Deus. Elias então separa o novilho, o melhor. Elias coloca sobre o altar o melhor. O altar, às vezes, nós deixamos para depois, Elias colocou como prioridade. O altar que nós deixamos para acertar depois, Elias colocou como prioridade. A vitória que eu quero agora, a bênção que eu quero agora, às vezes não é o momento, e eu não entendo isso, porque aquele momento é momento de acertar o altar, de colocar lenha no altar, de sacrificar no altar. O que eu e você estamos fazendo para manter o altar de pé?
o que eu e você estamos fazendo para manter a chama acesa no altar? Será que nós estamos nos preocupando em manter o altar de pé ou nós estamos nos preocupando em só pedir chuva? Será que nós estamos nos preocupando em manter a chama acesa no altar ou só em pedir chuva? Mas a terra precisa de chuva. Então Elias, depois que Elias conserta o altar, Elias coloca as pedras em ordem, Elias separa a lenha para o altar, Elias pega um novilho, o melhor que tinha. Elias, ele faz uma vala em volta, uma valeta, algumas versões vai dizer, mas é uma vala em volta do altar, no entorno do altar. Elias nos ensina que primeiro nós precisamos acertar o que é interno. Primeiro nós precisamos consertar o altar, para depois resolver aquilo que é externo. O externo fica para depois, o interno é que é prioridade. O altar precisa ser consertado para depois ser resolvido o que está por fora. O altar precisa ser levantado para depois resolver aquilo que está por fora. Elias nos ensina isso, porque às vezes nós estamos querendo que as coisas externas sejam resolvidas, mas sem resolver aquilo que de fato é importante. Mas a terra está precisando de chuva. Elias então chama o povo, olha, vem correndo. E aí eu fico imaginando, irmão, o povo pensando, o altar está consertado, as pedras estão em ordem. Elias vai orar pedindo chuva, porque é disso que a gente precisa. Elias, o povo talvez começasse a pensar, Elias vai pedir chuva, é por isso que nós estamos aqui. Mas Elias vai dizer, eu vou orar, mas eu vou orar pedindo a Deus que responda com fogo. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite, irmão, tem momentos que a gente acha que precisamos de chuva, mas Deus está dizendo, o que você precisa é fogo. Às vezes nós achamos que o que nós estamos precisando é chuva, 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 mas Deus está dizendo, o que você precisa é fogo, porque não tem como receber chuva com o altar quebrado, não tem como receber chuva com o altar em desordem, não tem como. Para receber chuva, você tem que primeiro passar pelo teste do fogo. Para receber chuva, você tem que passar pelo teste do fogo. Então Elias ora pedindo a Deus para que mande fogo. Eu não sei, irmão, se você já teve experiência com isso, mas em alguns momentos eu precisei provar disso. De que eu estava pedindo muito alguma coisa para Deus, pedindo para Deus me responder muito em algumas situações, mas sabe quando você está orando, pedindo, e Deus olha para você e fala assim, eu acho que você está pedindo errado, eu acho que você precisa de fogo e não de chuva, eu acho que você precisa de um renovo e não de chuva, eu acho que você precisa de mais intimidade e não de chuva. Existem momentos que Deus ele vai nos colocar à prova, para nos mostrar que precisamos de fogo e não de chuva. Mas o povo, irmão, está precisando de chuva, porque a chuva é uma necessidade, mas o fogo é prioridade. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Elias, então ele pede, e a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos que o fogo queimou tudo que Elias havia feito, o sacrifício, as pedras e a lenha. Até a água que estava na vala, a Bíblia vai dizer que o fogo lambeu, ou seja, que a água evaporou de tão quente que era o fogo. Em meio à falta de chuva, em meio à sequidão, Elias decide entregar o seu melhor a Deus. E o que você está disposto a entregar a Deus hoje? O que você está disposto a entregar a Deus nessa noite? É o seu melhor? O que você está disposto a entregar a Deus hoje, sabendo que talvez você precise consertar o seu altar, talvez você precise colocar o seu altar em ordem? O que você está disposto a entregar a Deus hoje? É necessário consertar o altar, então conserte. É necessário colocar as coisas em ordem, então coloque. Que a letra no papel não pode
descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. Com seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Talvez você esteja se perguntando, mas Thales, o povo estava precisando de chuva. Só que, irmão, uma coisa que eu aprendi aqui: quando você entrega o seu melhor para Deus, Ele responde à sua necessidade. Quando você entrega o seu melhor para Deus, Ele responde aquilo que você nem imaginava. A necessidade vai ser suprida, a necessidade vai ser suprida em nome de Jesus. Então o povo recebeu a sua chuva, mas antes o povo precisou entregar o seu melhor. Antes Elias precisou acertar o altar. Antes Elias precisou colocar as coisas em ordem e sacrificar, entregando o seu melhor. O que você está disposto a entregar para Deus nessa noite, sabendo que Ele pode derramar chuva abundante? E os versículos seguintes vão dizer que a chuva e o vento, as nuvens eram carregadas e os ventos eram fortes. Ou seja, a chuva que caiu não era pouca chuva, era uma chuva forte. Então o que Deus pode fazer na sua vida é inimaginável, mas você precisa entregar o seu melhor. Você precisa colocar as coisas em ordem. Talvez o que Deus está te pedindo hoje é para que você retire algumas coisas, é para que você cancele algumas coisas da sua vida. Coloque hoje o seu altar em ordem, conserte hoje o seu altar. Saiba que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos louvar mais uma vez. Talvez você está aqui hoje que se encontra nessa situação, de que precisa ter a sua vida restaurada, de que você quer entregar o seu melhor para Deus, e hoje o seu melhor é a sua vida nas mãos de Deus, é a sua salvação, e eu tenho certeza que Deus ele pode te dar isso, mas você precisa decidir entregar o seu melhor. Então nós iremos louvar mais uma vez, e você que tem o desejo de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida nas mãos dele, pode estar vindo aqui na frente que nós iremos orar por você. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová,
faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz de pedra explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. Com seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. O convite ainda está de pé. Você vir entregar a sua vida ao Senhor é o melhor que você tem, o melhor presente que você pode dar ao Senhor é entregar a sua vida, restaurar o seu altar, aquilo que precisa ser acertado, aquilo que precisa ser corrigido. Talvez você fale, mas eu já fui várias vezes, o que as pessoas vão pensar de mim? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Pense no que Deus vai fazer na sua vida através dessa decisão. Então o convite está aberto, 30 segundos para você tomar essa decisão. Seu coração está acelerado, sua perna está querendo ir. É o Espírito Santo de Deus que está tocando na sua vida para você se dirigir. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe das suas necessidades, o que você precisa pagar, o que você precisa acertar, o que você precisa resolver. Mas Ele só está pedindo que você entregue o seu coração a Ele, porque é através do seu coração que Ele vai direcionar todas as áreas da sua vida. Então a oportunidade de estar aqui. E Deus, Ele quer reescrever o seu nome no livro da vida, quer escrever o seu nome no livro da vida, quer mudar a tua história. Como nós vimos vários testemunhos aqui de pessoas que chegaram com a vida destruída até o Senhor por meio de uma célula e hoje estão aqui louvando, adorando ao Senhor. Então o nosso Deus, Ele não olha o passado, não olha o que a gente fez, Ele tem um futuro intacto para nós, depende somente da nossa decisão. Você que tem seu pedido dos 40 dias de oração, pegue na sua mão agora. No encerramento desse culto nós vamos estar apresentando a Deus. Mas talvez você que está com seu coração aí acelerado, querendo vir na frente, mas está com vergonha, tem uma pessoa bonita do seu lado aí, pede ajuda a ela, que ela vai te trazer aqui com maior alegria. Não deixa passar essa oportunidade. A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Não é para causar comoção, não é para causar espanto, mas é a realidade. Hoje nós temos uma família que está enlutada lá em Portugal, a Sueda, juntamente com o Yuri e a Mel. Durante muitos anos fizeram parte aqui da nossa igreja. E na terça-feira a Sônia, mãe da Sueda, estava na célula, louvando, cantando, compartilhando, rindo, lanchando. Ela preparou o lanche para a célula. Acabou a célula, todo mundo foi para casa. Chegou de madrugada, o Senhor a recolheu. Mas ela, no último fôlego de vida, ela pôde adorar o Senhor. Não estou querendo falar para te atemorizar, para te assustar, mas a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui da igreja. Por isso a gente tem que aproveitar as oportunidades, não deixar para amanhã, não deixar para a semana que vem. O momento que Deus preparou para nós é hoje. Então, se você quiser, quando encerrar o culto, a gente vai estar aqui com o maior prazer para orar pela sua vida, apresentando ao Senhor. Você que tem seu pedido de oração dos 40 dias, tem orado ao meio-dia juntamente com o nosso pastor, traga até a altura do seu coração agora, e a gente vai estar orando mais uma vez, selando esse compromisso, selando esses pedidos, e você pode ter certeza que você tem pedido ao Senhor com fé. Às vezes não consegue nem falar, só as lágrimas que saem, mas Deus tem enxugado as suas lágrimas e vai transformar essas lágrimas em lágrimas de alegria, de vitória, de bênção, de testemunho para a glória do Senhor. Pai, apresentamos a Ti os nossos pedidos nesse momento.
Nesses 40 dias de milagres, nós temos apresentado, nós temos orado, pedido ao Senhor. Pai, como foi ministrado nessa noite, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que precisamos, mas queremos apresentar a Ti o nosso coração, queremos colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado, para quando a bênção chegar, para quando o Senhor derramar a chuva, nós possamos usufruir da melhor forma. Pai, os pedidos que estão escritos ali, salvação da família, restauração, cura, libertação, Pai, portas abertas, milagres na área financeira, milagres na área familiar. Pai, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem entendido aquilo que os teus filhos têm apresentado a Ti, ó Pai. E como a Tua palavra diz, tudo aquilo que nós apresentamos com fé, crendo, nós receberemos, porque o Senhor é fiel em cumprir a Tua palavra, o Senhor vela por cumprir a Tua palavra. Pai, que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é apresentar a Ti, clamar, suplicar e descansar o coração, sabendo que o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de tudo, ó Pai, e que nesse período nós possamos estar nos preparando, colocando o nosso coração em ordem, a nossa vida em ordem, para quando o Senhor derramar a chuva, nós possamos usufruir da melhor maneira. Pai, que esses pedidos apresentados a Ti sejam testemunhos que serão compartilhados para que Seu nome possa ser engrandecido e glorificado aonde quer que for contado esses testemunhos, porque o Teu amor e a Tua bondade alcança cada um dos nossos irmãos aqui. Nós louvamos e cremos, ó Pai, que o Senhor irá responder cada pedido apresentado aqui pelos Teus filhos. É o que nós cremos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém. Ainda de pé, vamos estar dando a bênção apostólica. Amanhã, oração, homens e mulheres. Terça e quarta, as nossas células. Quinta-feira, 7h30, corrente da água para o vinho. Sábado pela manhã, os homens aqui. Às 2h, as crianças. E no domingo, de novo, estaremos juntos no culto da família, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Descanse o coração. A palavra que foi ministrada aqui, o Senhor sabe da sua necessidade, o Senhor sabe do que você precisa. Descanse o coração, faça o que está ao seu alcance. E deixa que Ele cuida, e o nosso Deus, Ele cuida de tudo. E você vai testemunhar do cuidado dEle e da bondade dEle ao longo dessa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do doce Espírito Santo, esteja conosco, esteja sobre a nossa família, sobre as nossas células, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Na saída tem um presentinho para você.